Amados, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, para a nossa edificação, para que verdadeiramente a graça dele seja abundante nas nossas vidas. Que o Senhor possa nesse tempo, nos abençoar de forma extraordinária. Eu quero que você e tua casa recebam a palavra do Senhor e muito obrigado por mais uma vez você receber a palavra de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais nós nos achegamos diante de Ti. Muito obrigado a Deus pelo tempo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra, de aprendermos os Teus estatutos, de caminharmos, Deus, em direção do Teu querer. Que nesse tempo, no nome de Jesus Cristo, a Tua bênção seja derramada sobre nós, sobre a nossa casa, e venhamos a conhecer-Te a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus Cristo, oramos assim. Amém. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Diz isto, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Palavra do Senhor para as nossas vidas, para o nosso coração, querido. Aqui, o Senhor Jesus está falando para a igreja de Éfeso sobre algo terrível que ela cometeu, apesar de praticar a obra do Senhor, apesar de estabelecer o mandamento do Senhor, o ministério do Senhor, eles cometeram algo terrível. Abandonaram o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é quando a gente, eu posso comparar como uma brasa viva envolvida no braseiro. Ela está sempre acesa, ela está sempre ardente, ela está sempre envolvendo e sendo envolvida por aquele calor que está nela, naquela brasa. Assim somos nós quando caminhamos com o Senhor, quando nós encontramos o Senhor. É um amor intenso e ativo na nossa fé. Em Marcos, no capítulo 12, do versículo 29 ao 31, Jesus diz assim, ouve, pois, ó Israel, este é o mandamento do Senhor, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Contra estes mandamentos não há outro maior. É um amor intenso, é um amor real. Quando a gente abre a nossa Bíblia ainda, em Atos, no capítulo 14, no versículo 22, a gente vê Paulo motivando a igreja, os discípulos, a permanecerem no amor e na fé. Um Paulo que havia sido naqueles dias já açoitado, já havia apanhou de tal forma, de tal violência, que pensaram que ele estava morto. E ele volta para a cidade e continua manifestando o amor de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 15, ele diz que ele vai se gastar e deixar ser gastado cada vez mais por amar a igreja, por amar a obra do Senhor, e ainda que com isso as pessoas o amem menos ainda. E ainda lá no capítulo 5 desse 2 Coríntios, no versículo
14, ele diz assim: o amor de Cristo é um amor que nos constrange. Então, queridos, é esse primeiro amor que ninguém consegue te deter, ninguém consegue te parar. A tua fé, ela está super ativada. Você crê absolutamente em Deus e naquilo que Deus está promovendo na tua vida. Você não se deixa levar por ventos doutrinários, você não se deixa levar por adversidades, você não se deixa levar, parar por barreiras, por muralhas. Você está sempre indo em frente. Esse é o primeiro amor, aquela brasa viva que está no braseiro. Pastora Deise, minha esposa, ela sempre diz isso. A brasa no braseiro, ela não se apaga. E este primeiro amor, ele prioriza o reino de Deus e as suas raízes. Ele prioriza aquilo que é a vontade de Deus, o primeiro amor. Nós precisamos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz isso para nós: buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É priorizar. É colocar diante de nós aquilo que é a vontade de Deus. O reino em primeiro lugar e as raízes do reino. Lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, nós descobrimos o que é o reino e as raízes do reino. As famílias se reuniam, eles tinham tudo em comum, a igreja era uma só, não havia necessitados no meio dela, sabe por quê? Porque aquele que tinha necessidade, o que não tinha, vendia o que tinha e compartilhava entre eles. Eles tinham o partir do pão juntos, eles oravam juntos, eles faziam tudo juntos. A prioridade do reino. Lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 45 e no versículo 46, Jesus assemelha o reino de Deus como alguém que negocia pérolas. E ele encontra uma pérola maravilhosa e ele vai e vende tudo o que tem e adquire aquela pérola. Ele prioriza aquela pérola. Será que nós estamos priorizando o reino de Deus nas nossas vidas? Será que nós estamos priorizando a vontade do reino de Deus dentro da nossa casa? Ou nós estamos priorizando a nossa vontade dentro da nossa família, dentro do nosso ministério, na sociedade onde vivemos? Será que nós estamos manifestando o reino de Deus ou nós estamos manifestando a nossa própria vontade? Salmo 122, no versículo 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que nós fazemos isso com alegria? A gente não está podendo ir ao templo, mas nós estamos negligenciando o tempo do templo nas nossas vidas. O que é isso, pastor Mazinho? É quando eu tenho a oportunidade de ter a palavra de Deus dentro da minha casa, igual eu e você estamos tendo, e ainda assim negligenciamos isso. A gente deixa para outra hora. No horário que deveríamos estar, por exemplo, no templo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, a gente vai estar fazendo outras coisas. A gente não prioriza o nosso devocional com Deus. A gente não prioriza a nossa vontade com Deus. Ah, queridos, e falamos que amamos ao Senhor, mas negligenciamos aquilo que o Senhor ama. Estamos, com isso, permitindo que o primeiro amor vá se apagando dentro de nós, vá se diminuindo dentro de nós. E como é que eu posso perder o primeiro amor? Jesus disse isso à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste ou deixaste o primeiro amor. Sabe como isso acontece? Primeiro, quando eu me relaciono com o pecado. Talvez eu não esteja pecando, mas eu estou me relacionando com o pecado. É trazendo permissividades na minha vida que não deveriam estar fazendo parte da minha vida. Isaías 59, no versículo 2, diz que as nossas iniquidades têm feito separação entre nós e Deus.
entre nós e aquele que nós dizemos que amamos o Senhor. Efésios, no capítulo 5, no versículo 11, diz para nós assim: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Mas muitas vezes a nossa permissividade faz com que nós nos comuniquemos com as obras das trevas. É um filme que não é tão ruim, mas também não é tão bom, então eu posso assistir. É uma música, por exemplo, que não é tão boa, mas também não é tão ruim, eu vou lá. São relacionamentos de amizades que não são tão bons, mas também não são tão ruins, e eu permito que ele conviva comigo. Daqui a pouquinho, o meu primeiro amor começa a se esvaziar, começa a ficar fragilizado. Ele começa a esfriar. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É a permissividade que nós deixamos acontecer dentro da nossa casa. Em 1 Coríntios, no capítulo 5 também, e também no versículo 11, olha só que coisa interessante, igual a Efésios, né? Capítulo 5 e versículo 11 de 1 Coríntios. E com aqueles que dizem ser cristãos, mas forem devassos, avarentos, presunçosos, caluniadores, mentirosos, não vos associeis com eles. Com os tais, nem sequer comais. Advertência de Paulo a nós. Também lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, ele diz para nós que as conversações vãs, elas corrompem os bons costumes. Então, querido, a gente vai permitindo o relacionamento com o pecado. E aí o amor vai se esfriando. Uma outra coisa que faz com que o nosso amor, o primeiro amor, se esfrie, são raízes superficiais. A minha raiz não tem profundidade. Ela não alcança os lençóis freáticos. Ela não alcança as profundezas das águas. São raízes superficiais. E lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 5 e 6, Jesus, ao ensinar a parábola do bom semeador, né? Ou a parábola do semeador, no versículo 5, a semente caiu num terreno rochoso. E ela logo começou a produzir, porque tinha terra, pouca terra, mas tinha. No versículo 6 diz que, no entanto, veio o sol e esquentou aquela plantinha. E logo ela secou-se e morreu. Não tinha profundidade, não tinha raiz. Não vai longe. Em Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao 23, um jovem ele se aproxima de Jesus e diz: Mestre, como que eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus diz assim, ou para seguir-te, e Jesus diz assim, cumpre os mandamentos. Ele fala, mas isso eu já faço. E Jesus então fala assim, mas te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e você vem e me segue. Aí aquele jovem ficou triste, sabe por quê? Porque ele era muito rico. Ele conhecia os mandamentos, ele conhecia as leis, ele até aplicava na sua vida, mas não tinha raiz profunda. Então, quando falou assim, vende tudo isso porque isso é secundário, não é prioridade. Aí ele ficou triste. Ah, não, como é que eu vou servir a Deus e vou abandonar os meus bens? Na verdade, o que Jesus queria não era que ele abandonasse os seus bens, mas que ele colocasse em primeiro lugar o reino de Deus. Não tinha raiz. E logo as coisas foram caindo. O amor foi enfraquecendo, apesar de buscar a palavra do Senhor. Tem uma terceira coisa que eu vejo que faz com que o amor se esfrie. É quando a gente muda o foco. A gente muda aquilo que a gente está enxergando, aquilo que é o alvo da vida da gente. Em Gênesis, no capítulo 13, versículo 10 e 11, fala de Ló, o sobrinho de Abraão. E eles tiveram, os pastores de Ló e os pastores de Abraão tiveram um problema.
E olha que Ló amava Abraão e Abraão amava Ló. E Abraão vira para Ló e fala assim, olha, os nossos pastores estão tendo problemas aí com o rebanho e tudo mais. É melhor a gente se dividir, não é? É melhor eu ir para um lado e você ir para o outro. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ló era para ter dito assim, não, Abraão. O amor que nos une é maior do que a diversidade que está diante de nós. No entanto, Ló mudou o foco. Ló olhou para as campinas do Jordão. Ele olhou aquele lugar lindo, maravilhoso, belo. E o versículo 10 ainda diz que parecia ser o jardim de Deus. Parecia, mas não era. E Ló então vai para lá. Então Ló perde o foco inicial, que era andar com a promessa de Deus. A promessa de Deus estava na vida de Abraão. Ele tinha que andar com Abraão, continuar com seu tio. No entanto, ele vai embora. Ele vai para Sodoma e Gomorra. E lá naquele lugar, ele conhece o caos. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz para nós que nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Que eu e você possamos andar na fé que foi estabelecida nas nossas vidas. Não podemos ter raízes que não sejam profundas. Em Lucas, ainda no capítulo 10, no versículo 41 e 42, eu conheço a história de Marta, irmã de Lázaro e de Maria. Enquanto Maria está sentada aos pés de Jesus, recebendo os seus ensinamentos, Marta está ocupada com a casa, fazendo tantas coisas. E aí ela chega diante do Senhor e fala, Senhor, tu não te importas que eu trabalhe sozinha, minha irmã fica aí? Aí Jesus diz para ela assim, Marta, Marta, você anda ansiosa com tantas coisas, preocupada com tantas coisas, uma só te é necessária. E Maria, a tua irmã, escolheu a melhor parte. A melhor parte, querido, é quando olhamos para o Senhor, buscamos os ensinamentos do Senhor, e aí o nosso relacionamento com Ele vai se aprofundando, vai ganhando raízes fortes e profundas. Então nós não podemos permitir que o nosso foco seja mudado. Nós não podemos permitir que o nosso caminho encontre divisórias. Não. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Aí o amor foi caindo. Veja bem que eu falei de relacionamento com o pecado, eu falei de raiz superficial, eu falei de mudança de foco. 3 coisas que nós praticamos muito nas nossas vidas. 3 coisas. É um namoro que me tira do foco de Cristo. É uma festa que me tira do foco de Cristo. Vai ter uma festa de aniversário no horário em que eu deveria estar adorando ao Senhor. Sabe o que eu faço? Eu vou para a festa e depois eu chego atrasado na reunião. Não tem problema. Mudança de foco. Amor que se esfria. Agora, qual é o antídoto para essas coisas, querido? Onde é que eu posso mudar para que o primeiro amor retorne? Como eu estava falando, brasa viva no braseiro. A brasa foi se afastando, que é o que a pastora Deise costuma falar. A brasa longe do braseiro, a tendência dela é ir enfraquecendo o seu vigor, enfraquecendo, e logo ela se apaga e vira cinza. Depois, para acender de novo, é muito difícil, é muito suor. Tem que soprar bastante o vento do Espírito para que essa brasa viva novamente. Não saia do braseiro. Mas Jesus ele diz assim, olha, lembra-te de onde caíste. A primeira coisa, querido, para resgatar esse amor, esse primeiro amor, para restaurar o amor nas nossas vidas, que é o que nós lemos em Apocalipse capítulo 2, no versículo 5, a primeira atitude nossa é reconhecer que nós falhamos. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 21, o filho que foi embora, pegou a sua herança e foi embora, quando ele retorna para a casa do pai, ali no versículo 20, diz que o pai começa a avistá-lo de longe e logo corre para abraçá-lo. E no versículo 21, quando o filho abraça o pai, ele disse, pai,
eu pequei contra ti diante dos céus. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. E no versículo 22 o pai fala assim, que é isso, meu filho? Você é um filho amado que está de volta para casa, e logo manda trocar as roupas dele, colocar vestes novas, coloca um anel no seu dedo, e mata um novilho e prepara uma festa. Quando nós reconhecemos que falhamos, quando nós reconhecemos que pecamos, ou que estamos nos associando a coisas que farão com que o nosso amor, o nosso primeiro amor se esfrie, a gente tem que reconhecer que está errando. Foi o que aquele jovem fez. Passou um tempo longe, mas logo reconheceu, pequei. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. É o caminho do retorno. Então a primeira coisa é reconhecimento que falhou. A segunda coisa é se arrepender. Muita gente reconhece que falha. Muita gente reconhece que cometeu um deslize, mas não se arrepende dele. Eu fico vendo, às vezes, as pessoas falando, né, os artistas aí, pessoas famosas, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Pois eu já sou o contrário. Eu já me arrependo de tantas coisas que eu fiz. Como que eu vou me arrepender daquilo que eu não fiz? É o mundo querendo ditar as regras na igreja. Porque aí o cristão escuta isso e fala, poxa, que palavra bonita, que frase de impacto, porém uma frase mentirosa. Uma frase que não merece o crédito do nosso coração. Nós erramos, a gente reconhece isso, a gente se arrepende. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Ah, queridos, nós precisamos retornar a esse arrependimento. Nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor, um coração para que Ele possa purificá-lo. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz, achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Lavai as vossas mãos, pecadores, e vocês de ânimo dobre, purificai os vossos corações. Nós precisamos nos achegar diante dele, para termos corações limpos, lavados, nós precisamos nos arrepender. E a terceira coisa, querido, para que esse amor possa estar aceso, essa brasa possa estar viva novamente dentro de nós, é retornar às obras. É começar a fazer tudo de novo. Primeiro, eu reconheço que falhei. Segundo, eu me arrependo e busco a cura. A cura está no Senhor. E a terceira coisa, eu começo a trabalhar para Ele de novo. Lucas, no capítulo 24, no versículo 33, diz daqueles dois discípulos que foram embora. Eles, quando souberam que Jesus havia morrido, permaneceram um tempo lá em Jerusalém e logo depois foram embora. Na segunda-feira eles foram embora. Logo depois da ressurreição, imagine você. Então eles estão indo embora no caminho de Emaús, voltando para sua casa, já descrentes daquele amor genuíno que havia invadido as suas vidas quando Cristo estava vivo. Jesus morre, eles permanecem um pouquinho em Jerusalém e logo vão embora. No meio do caminho, Jesus já ressuscitado encontra com eles e começa a conversar com eles. Eles falam coisas tremendas daqueles acontecimentos. Eles chegam a dizer que os discípulos falaram que ele tinha ressuscitado. Mas eles não acreditavam. Sabe por quê? Eles estavam no caminho oposto. Eles não estavam no caminho de Jerusalém, eles estavam no caminho oposto de Jerusalém. Então até falar de milagres para eles não tinha valor nenhum. E aí o dia passa, Jesus está com eles, e eles chegam na casa deles e falam, quer ficar com a gente não? Jesus, tá, vou ficar um pouquinho com vocês. E eles entram em casa e Jesus parte o pão para eles. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. Eles falam assim, mestre, és tu! E logo Jesus desaparece do meio deles. Sabe o que eles fazem? Imediatamente eles voltam para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles estão vendo e ouvindo coisas extraordinárias
que os discípulos estão falando. Que Cristo apareceu aqui, Cristo apareceu ali. Cristo está no meio deles, ressurreto, vivo, maravilhoso, glorioso. Por que eles viveram isso de novo? Porque eles trilharam o caminho da volta. Foi custoso para eles chegarem em casa e já voltaram. Talvez voltaram de noite mesmo, mas eles voltaram. Então nós precisamos, queridos, voltar. Reconhecer que erramos, nos arrependermos e buscarmos a cura em Cristo Jesus para aquele nosso erro e trabalharmos para Ele de novo. Fazermos com que a obra dele seja viva e eficaz através das nossas vidas. O que eu e você não podemos permitir é que o primeiro amor se apague nas nossas vidas. Tem muita gente, mas muita gente, cultuando no terceiro, no quarto, no quinto amor, mas não mais no primeiro. Porque a obra de Deus para eles não tem tanto efeito. Eles estão mais ali, diante do Senhor, por ter medo do inferno, do que necessariamente porque amam ao Senhor. Eu estou diante dele, eu estou trabalhando para ele, porque eu o amo. E a obra da vida dele está gravada no meu coração. Um versículo que eu sempre falo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Agora já não vivo mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Ele vive e ele vive através de mim. Que seja assim, querido. Não permita que o primeiro amor se apague da tua vida. No nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Você acende de novo essa chama no teu coração? Não permita que as adversidades, que as coisas correlatas da tua vida possam suprimir o primeiro amor que está batendo aí dentro do teu coração. Que ele seja restaurado em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez nós te adoramos. Mais uma vez nós te bendizemos. E colocamos esses amados irmãos diante de ti. Esses homens e mulheres que estão diante de ti. Talvez chorando porque abandonaram o primeiro amor. Permitiram que as adversidades da vida sufocassem esse amor. Permitiram, Senhor, de alguma forma, que esse amor se esvaziasse em seus corações, se esfriasse em seus corações. Mas aquele que vive e reina, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, está soprando essas brasas novamente e trazendo essas brasas para o braseiro, que se acenda a chama do primeiro amor no coração dos teus filhos. E através destes teus filhos, ó Deus poderoso e maravilhoso, a tua obra seja concretizada em suas vidas e através de suas vidas. Nós colocamos tudo diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Você receba essa palavra no teu coração, aplique-a e abençoe as pessoas com a aplicação da graça de Deus na tua vida. Até uma próxima oportunidade, que o Senhor te abençoe. Um beijo no teu coração, em Cristo Jesus. Graça e paz. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.